Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 2 de outubro, nós vamos meditar em Joel, do capítulo 1 ao capítulo 3. E que a paz do Senhor encha o nosso coração nesta manhã. Já estamos no mês de outubro, agora, é assim, para finalizarmos o ano. E já estamos, no nosso segundo livro dos profetas menores. O profeta Joel tem apenas 3 capítulos que nós vamos ver na nossa meditação de hoje. E Joel quer dizer Yahvé é Deus. Joel, possivelmente, alguns acham que ele era sacerdote. Ele morava em Jerusalém, então ele vai profetizar sobre o reino sul. E Joel, ele tinha uma formação educacional superior. Alguns acham que ele fazia parte, talvez ele fosse membro do clero, Não há menção dele em outra parte, da Bíblia, e não há uma data específica para o texto aqui do profeta Joel. Ele sofre uma ausência de influência de algum rei específico, não é citado, mas uma forte influência do clero. Joel e Amós contêm um material bem semelhante à escrita dos dois, e aí, aparentemente, ele vai ser um profeta levantado por Deus apenas para o reino sul, que era aonde ele residia, em Jerusalém. 3 temas são evidentes no livro de Joel. O primeiro, Deus julga o pecado. O segundo, Deus exige o arrependimento. E por terceiro, Deus restaura e abençoa aqueles que se arrependem e entrega a ele. Então, sem maiores delongas, nós vamos iniciar o livro de Joel, que tem realmente, como eu falei, esses 3 temas e 2 objetivos: trazer fatos históricos, mas também, trazer fatos proféticos. Então, primeiro ele fala da carestia causada pelos gafanhotos na época da seca. Isso. E aí a gente sabe que isso aqui é por conta do pecado, não é? Todas as vezes que o homem se afasta de Deus, ele começa a colher consequências disso. A palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Betuel. Ouvi isto, vós velhos, escutai, todos os habitantes da terra. Aconteceu isso em vossos dias ou nos dias dos vossos pais? Narrai isso aos vossos filhos façam aos seus filhos e os filhos desse a outra geração. Preste bem atenção o que aconteceu. O gafanhoto, o que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador. E o que deixou o migrador, comeu o devorador. O que deixou o devorador, comeu o gafanhoto destruidor. Ébrios, despertai-vos, chorai, uivai, os que bebem vinho por causa do mosto, porque está ele a tirar da vossa boca, porque veio um povo contra a minha terra, poderoso e inumerável, e dos seus dentes são dentes de leão, ele tem queixas de uma leoa, fez de minha vide uma desolação. Então aqui a nação é descrita aqui, como vide, fez da minha vide uma assolação, destroçou minhas figueiras, tirou casca e lançou sobre terra os seus sarmentos e fizeram brancos. Lamenta com a virgem que pelo marido da mocidade está cingida de pano de saco. Cortado está na casa do Senhor oferta de manjares, libação, sacerdotes, ministros do Senhor estão enlutados. E aí ele continua dizendo, envergonhai-vos, lavradores, uvais, vinhateiros, sobre o trigo, sobre a cevada, porque pereceu a messe do campo. A vide secou, a figueira murchou,
A romareira também, a palmeira, a macieira, as árvores do campo secaram, já não há alegria entre os filhos dos homens. Cingivos de pano de saco, lamentai, sacerdote, uivai, ministros do altar. Vinde, ministro de meu Deus, passai a noite vestidos panos de saco, porque na casa do vosso Deus foi cortada a oferta de manjares e de libação. E aí ele fala, promulgai um santo jejum e convocai uma assembleia solene, congregai os anciões, todos os moradores da terra, para a casa do Senhor vosso Deus e clamai ao Senhor. Ah, que dia! Porque o dia do Senhor está perto. Vem como assolação do Todo-Poderoso. Acaso não está destruídos os mantimentos diante dos vossos olhos? E a casa do nosso Deus, a alegria e o regozijo? A semente mirrou debaixo dos torrões, dos celeiros foram assolados. Como geme o gado, a manada de boi está sobremodo inquieta. A ti, Senhor, clamo, porque o fogo consumiu os pastos e a chama abrasou todas as árvores do campo. Também todos os animais do campo bramam suspirantes por ti, porque os rios secaram, o fogo devorou os pastos do deserto. Capítulo 2, tocai a trombeta em Sião, dai-vos rebate no meu santo nome. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor está próximo. Dia de escuridade, de densas trevas, de nuvem, de negridão, como a alva por sobre os montes. Assim difunde um povo grande e poderoso, qual deste tempo antigo nunca houve, nem depois haverá, pelos anos adiante, de geração em geração. Frente deles vai o fogo devorador, atrás chama de brasa, diante dele a terra é como o jardim do Éden, mas atrás dele um deserto assolado, nada lhe escapa. A sua aparência é como de cavalo, e como cavalheiros assim corre. E aí ele diz, diante deles tremem os povos, todos os rostos empalidecem, correm os valentes como homens de guerra sobre muros, e cada um vai ao seu caminho e não se desvia das fileiras. Não empurraram uns aos outros, cada um segue o seu rumo, arrebatam-se, lançam lanças, não se detêm no caminho. Assaltam cidades, correm pelos muros, sobem casas, pelas janelas entra um ladrão. Diante deles treme a terra e os céus se abalam, o sol e a lua se escurecem e as estrelas retiraram o seu esplendor. E aí ele fala sobre a misericórdia do Senhor. Ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejum, choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Converter-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, tardio em irar-se, grande em benignidade, e se arrepende do mal. Quem sabe não se voltará e se arrependerá? Deixará por si uma bênção, uma oferta de manjares de libação ao Senhor vosso Deus? Tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum e proclamai uma assembleia solene. Congregai, povo, santificai-vos a congregação. Ajuntai aos anciões, reuni os filhinhos que mamam e saiam um noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Chorem os sacerdotes, ministro do Senhor, entre o pórtico e o altar, e orem. Poupa o teu povo, ó Senhor, e não os entregue a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele, porque hão de dizer entre os povos, onde está o seu Deus? Então o Senhor se mostrou zeloso da terra e compadeceu-se do seu povo. E respondeu e disse, eis que vos envio cereal, vinho,
óleo e dele sereis fartos, e vós não entregarei mais ao opróbrio entre as nações. Não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor faz grandes coisas. Não temais o animal do campo, porque os pastos do deserto reverdecerão. Porque o arvoredo dará o seu fruto, a figueira e a vide produzirão vigor. Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque ele vos dará a justa medida. A chuva fará descer como outrora, a chuva temporã e a seródia. Então, olha que interessante, né? Ele fala aqui da chuva temporã, que é a chuva que vai preparar a terra para o plantio. E a seródia é aquela chuva que vem para a colheita, né? Então, fala aqui, né, do cuidado de Deus abrangendo todos os tempos. As eiras se encherão de trigo, os largares transbordarão de vinho e de óleo. Restituo-vos-ei os anos que foram consumidos pelos gafanhotos, construidor, pelos gafanhotos, né? Migrador, destruidor, cortador, o meu grande exército que enviei contra vós outros. Comereis abundantemente, vos fartarei. Louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que ouve maravilhosamente convosco. O meu povo jamais será envergonhado, e sabereis que eu estou no meio de Israel, e que sou o Senhor vosso Deus, e não há outro. O meu povo jamais será envergonhado. E aí há uma promessa aqui em Joel, que talvez torne o livro de Joel, né, um dos livros mais, assim, famosos e desejosos por aquilo que é declarado aqui no livro de Joel como uma promessa. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos, vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, vossos jovens terão visão. Até sobre os servos, sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios na terra e no céu, sangue, fogo, coluna e fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então, ele fala aqui do grande e terrível dia do Senhor, né? Sobre o tempo de derramamento que ele vai declarar aqui, né? Que vai incluir todo mundo, não vai ficar ninguém de fora quando Deus derramar esse espírito, né? E é interessante quando ele fala aqui, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E aí ele fala, e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte de Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes aquele que o Senhor chamar. E por fim, capítulo 3, juízos de Deus sobre as nações inimigas, né? Então, essa profecia aqui já foram ditas pelos outros profetas, Ezequiel 26, Amós 1:9, Isaías 23, todos vão falar, né? Amós, Zacarias 9, vão falar sobre esse julgamento de Deus às nações inimigas. Eis que naquele dia, naquele tempo em que mudarei a sorte de Judá e de Jerusalém, congregarei todas as nações e farei descer ao vale de Josafá, e ali entrarei em juízo contra elas por causa do meu povo, da minha herança, Israel, a quem eles espalharam entre os povos, repartiram entre as terras, né? Então, Deus vai restaurar aqui os judeus, né, em sua terra, em suas promessas, é isso que diz aqui. E aí ele fala, que tendes vós comigo? Tiro, Sidom, regiões da Filístia,
É vingança que quereis contra mim, e assim me quereis vingar, farei sem demora cair sobre a vossa cabeça a vossa vingança, visto que levaste da minha prata, do meu ouro, das minhas joias preciosas, meteste no vosso templo. Vendeste os filhos de Judá, os filhos de Jerusalém, os filhos dos gregos, para apartar para longe dos seus limites. Eis que eu suscitarei do lugar para onde vendestes e farei cair a vossa vingança sobre a vossa cabeça. Venderei vossos filhos, vossas filhas aos filhos de Judá, e estes aos sabeus, e uma nação remota, porque o Senhor disse. Proclamai isso entre as nações, apregoai guerra santa e suscitai os valentes. Chegam-se, subam todos os homens de guerra, forjai a espada da vossa relha e aparelha e lança as vossas podadeiras. Diga ao fraco, eu sou forte. Apressai-vos e vinde todos os povos em redor, congregai-vos para ali, ó Senhor, fazer descer os teus valentes. Levanta-se as nações, siga para o vale de Josafá, porque ali me assentarei para julgar todas as nações em redor. E aí ele fala, multidões, multidões, no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto no vale da decisão. O sol e a lua escurecem, as estrelas retiram o seu resplendor. O Senhor brama em Sião e fará ouvir de Jerusalém. Os céus e a terra tremerão, mas o Senhor será o refúgio do seu povo e fortaleza dos filhos de Israel. E ele finaliza falando sobre a restauração de Israel. E há de ser que naqueles dias os montes destilarão mosto e os outeiros manarão leite. Todos os rios de Judá estarão cheios de águas. Sairá uma fonte da casa do Senhor e regará o vale de Sitim. O Egito tornará uma desolação. Edom se fará um deserto abandonado por causa da violência que fizeram com os filhos de Judá, em cuja terra derramaram sangue inocente. Judá, porém, será habitada para sempre, e Jerusalém de geração em geração. Eu expiarei o sangue dos que não foram expiados, porque o Senhor habitará em Sião. E assim nós finalizamos, e amanhã nós vamos ver mais um profeta menor chamado Amós. Deixa eu orar por você, Senhor, nesta manhã. Colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida, tudo que temos e tudo que somos, em nome de Jesus, amém, e Deus te abençoe.